Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 45ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Na aula de hoje, vamos continuar falando da comunicação escrita. Concisão. Ser conciso não significa necessariamente escrever pouco. Significa evitar a repetição de ideias e palavras. Significa tirar do texto as informações desnecessárias dentro de um certo contexto. É necessário, no entanto, que você tenha cuidado ao ser conciso, pois deixar informações importantes de fora de uma proposta de prestação de serviços, por exemplo, poderá prejudicar todo um projeto. Ser conciso é ser objetivo e direto, não superficial. Vamos ver agora dois exemplos, né, de um texto sem concisão e de um texto, o mesmo texto com objetividade e com as ligações necessárias. Diante do ato de natureza hostil, a decisão tomada no âmbito da diretoria foi a de proibir a permanência de estranhos nos limites do empreendimento. Neste momento, nós acreditamos que tudo será mais fácil na eventualidade disso voltar a acontecer. O texto está truncado. Vamos ver agora o texto de forma mais concisa, como ele fica mais enxuto e melhor para se ler. Diante do ato hostil, a decisão da diretoria foi a de proibir a permanência de estranhos nos limites do empreendimento. Acreditamos que tudo será mais fácil se isso voltar a acontecer. Então, traduzindo em miúdo, o que é um ato hostil? É um ato de violência, de agressividade, né? Hostilidade, agressividade, violência, né? Então, aqui está dizendo, né, que diante de atos agressivos está sendo proibido pessoas estranhas nos limites do prédio, que é o empreendimento. Eles acreditam que ao proibir isso, estranhos, fica mais fácil de evitar o ocorrido, né? Então, o contrário de concisão é prolixidade. Uma pessoa prolixa é que usa palavras em demasia ao falar ou escrever, que não sabe sintetizar o pensamento, conforme o dicionário Alhais 2009. Então, uma pessoa prolixa, a gente conhece, são aquelas pessoas que não param de falar, né? Fala, e você fala, pô, mas o que será que essa pessoa está falando tanto, né? Mas não diz nada. A gente percebe a prolixidade muitas vezes em políticos, né? Nós estamos num ano de pandemia, não vimos palanques, mas os palanques digitais a gente vimos muitos candidatos falando demais e sendo pouco objetivos. Isso é prolixidade, é o oposto do que se deseja numa comunicação escrita dentro das organizações. Vamos agora para as nossas atividades de fixação dos conceitos que vimos nas aulas passadas. Leia a frase: Ana estava com sede, bebeu água. Ana preferia beber suco. Então o texto a gente percebe, né, que está faltando coerência. Então, ao lermos essa frase, percebemos que há coerência, pois entendemos o que ela quer transmitir. Então, coerência existe. O que não existe é coesão, pois além de faltar conectivos de coesão, há também a repetição de sujeitos e erros de pontuação, né? Então, vamos ver qual que seria a alternativa correta para fazer as ligações corretas, os conectivos, né? Para que haja uma coesão melhor na comunicação. Alternativa A: Ana estava com sede e bebeu água, embora preferisse beber suco. B: Ana estava com sede, então ela bebeu água porque não tinha suco. C: mesmo preferindo suco, Ana
bebeu água, ela estava com sede. Ou, alternativa D, Ana bebeu água, mas queria suco, ela estava com sede. Escolha a alternativa correta e vejamos a resposta no nosso próximo slide, tá certo? Vamos lá? Alternativa correta, alternativa A. Ana estava com sede e bebeu água, embora preferisse suco, beber suco. Ficou muito mais enxuto e objetivo, né? Se você escolheu a alternativa A, muito bem, você compreendeu que estavam faltando os conectivos, e embora a frase correta evitou a repetição de palavras, né? Então, quando se usou embora, a gente enxugou o texto em vez de repetir o sujeito da oração. Vamos agora falar de elegância na escrita, né? Para que um texto seja elegante, ele deve observar a norma culta ao expressar ideias e opiniões. Então nunca use gírias e esteja sempre atento às regras gramaticais. Veja um bom exemplo de construção de um texto elegante na área de educação. O portal de educação é um canal de comunicação e espaço de interação entre professores, alunos e pais. Por meio dele, os estudantes discutem as matérias aprendidas nas aulas, recebem orientações e acessam o calendário de provas e as notas, além de interagir com colegas e professores em fóruns e blogs. Já para os professores, além da formação à distância, o portal é um espaço de trocas e apoio para suas aulas. Recursos diversos são ofertados pelos especialistas de cada área do conhecimento, como sequência didática, vídeos, links, atividades para os alunos e questões para avaliação. Além disso, serve como instrumento para planejar e organizar a forma como os conteúdos são ministrados. É possível, por exemplo, agendar o uso dos laboratórios de informática e de ciências. Olha como o texto ficou elegante e muito bonito. Correção gramatical e ortográfica. Antes de entregar qualquer texto ao destinatário, faça uma revisão gramatical e ortográfica, mas cuidado com o corretor do seu processador de texto. Em muitos casos, o corretor ortográfico e o gramatical dos softwares de edição de textos nos pregam peças. Por exemplo, ele pode apontar que a grafia, incipiente está correta, e realmente está, mas dependendo da intenção ao empregar e o contexto, do texto, essa palavra poderá ocorrer um desentendimento. Vamos ver? Chefe, apesar de incipiente, pode confiar no meu projeto. Ficou ruim, né, gente? Vamos ver por que ficou ruim? Apesar de insensato, quer que eu confie no seu projeto? Incipiente com S passa a ideia de algo insensato, feito sem cautela, de forma imprudente. Se você pretendia relatar ao seu chefe que seu projeto está no começo, deveria utilizar a palavra incipiente com C, e não com S. Como podemos observar, a simples grafia, nesse caso, faz uma grande diferença. Assim como escrever bem também pode fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional. Então vimos aqui o exemplo de uma palavra que pode ser escrita de maneiras diferentes, e se empregarmos a palavra errada, podemos causar danos, à nossa vida profissional e pessoal, como foi o caso aqui, da palavra incipiente. Agora vamos ver características de um bom texto. O que você acha de conferir essas características empregadas em um texto?
Vamos lá? Tomaremos como exemplo uma redação selecionada pela banca examinadora do Enem em 2015, como nota 1000. O tema da dissertação foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Vamos dar uma olhada na dissertação? Vamos lá, vamos ver. Característica de um bom texto. Vamos ler agora o texto de Rafael de Souza, que recebeu nota 1000 no Enem de 2015, sob o tema A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Equilíbrio aristotélico. Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao século XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista de maneira mais intensa na transição entre a Idade Moderna e a contemporânea, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, com a chegada da Era Vargas. Com isso, surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Olha que texto bonito, nota 1000 para ele. Vamos continuar lendo o texto. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. De acordo com Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Haja vista que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso em relação à proteção feminina, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes, né? Como as muitas vítimas que deixam de efetivar a denúncia por serem intimidadas. Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática da regulamentação como forma de combate à problemática. Outro sim, destaca-se o machismo como impulsionador da violência contra a mulher. Segundo Durkheim, que é um sociólogo, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero pode ser encaixado na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, o fortalecimento do pensamento da exclusão feminina, transmitido de geração a geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema no Brasil. Entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade é fruto da ainda fraca eficácia das leis e da permanência do machismo como intenso fato social. A fim de atenuar o problema, o governo federal deve elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão, que é a Delegacia da Mulher, aliado à esfera estadual e municipal do poder, principalmente nas áreas que mais necessitem, além de aplicar campanhas de abrangência nacional junto às emissoras abertas de televisão como forma de estímulo à denúncia desses crimes. Dessa forma, com base no equilíbrio proposto por Aristóteles, esse fato social será gradativamente minimizado no país. Aí tem a fonte, Guia do Estudante, disponível nesse link, estudante tirou 1000 duas vezes na redação, ok?
Vamos para a atividade 2. Mariana, responsável pelo gerenciamento dos dados da sua empresa, precisa informar aos responsáveis de cada filial que o processo de backup de dados mudou. Leia os parágrafos e depois organize-os numa sequência lógica de forma a tornar o texto coerente. Tudo bem? Então nós temos as tiras aqui, nós vamos ter que encaixar ali, do lado direito. Temos a tira 1, 2, 3 e 4. O responsável por realizar o backup deverá enviar à matriz as fitas magnéticas observando os procedimentos abaixo. Depois vem, importante, nenhuma fita magnética deve permanecer na filial. Solicitamos que tais providências sejam realizadas pelos responsáveis até a data tal. Isso me parece o final do texto. Depois, com o objetivo de assegurar o backup dos dados contidos nos servidores das filiais, encaminhamos as diretrizes abaixo em substituição à diretriz administrativa, que é DA 2005/36, backup, padrões e procedimentos. Aí já me parece o começo desse relatório, né? Desse texto. E depois o procedimento foi alterado de modo que o backup dos dados gravados nos servidores das filiais passou a ser armazenado no data center da matriz. Então reflitam qual que vai em que direção. Tá certo, gente? Eu já dei algumas dicas. Vamos ver como é que ficou? Mariana, responsável pelo gerenciamento, já lemos isso, né? Então vamos ver lá. Com o objetivo de assegurar o backup dos dados contidos nos servidores das filiais, encaminhamos as diretrizes abaixo em substituição a DA 2005/36, backup, padrões e procedimentos. Eu havia dado essa dica e realmente, de fato, esse é o texto que começa, né, a abertura do texto dizendo ao que se trata, né, qual o objetivo daquela informação. Depois, o procedimento foi alterado de modo que o backup dos dados gravados nos servidores das filiais passou a ser armazenado no data center da matriz. Vem em seguida a justificativa. Depois, o responsável por realizar o backup deverá enviar à matriz as fitas magnéticas observando os procedimentos abaixo. Conforme eu disse, né, aquele com a data seria o final do texto. Importante, nenhuma fita magnética deve permanecer na filial. Solicitamos que tais providências sejam realizadas pelos responsáveis até a data tal. Se você pensou nessa sequência, parabéns, você conseguiu completar corretamente a atividade. Bom, aqui nós temos então o resumo desse capítulo que falamos de comunicação, né? Nessa aula ficamos na comunicação escrita, mas vamos dar uma olhada na visão geral das aulas de comunicação empresarial. Nós vimos que a comunicação é um fator estratégico para as empresas. Existe a comunicação externa, né, e a comunicação interna. As características da comunicação externa são relacionamento com o público externo, potenciais investidores, são os públicos, né, consumidores, fornecedores, público em geral, e o objetivo é criar a imagem e identidade da empresa. E como é que seria a comunicação interna? Fortalecer vínculos entre os colaboradores e disseminar claramente missão, objetivos e diretrizes da empresa. Como é que a empresa fortalece vínculos? Com os funcionários, terceiros e voluntários, né? Frente a isso, quais são os canais de comunicação, né? Nós temos vários. Temos os tipos, principais princípios para escrever e características de um bom texto. Nós vimos na aula de hoje clareza, coerência, coesão, concisão, elegância e correção gramatical e ortográfica. Então, esses 6 aspectos
são fundamentais para você produzir um texto de qualidade, tá certo? Quais são os desafios? Já vimos em algumas aulas o desafio da semântica, que é quando as pessoas devem utilizar a mesma linguagem de seu público. Se, por exemplo, eu tenho um técnico falando na sua linguagem, na sua especificidade técnica, alguém que for leigo não vai entender, como foi no exemplo que nós demos na aula passada. Outro desafio, pessoais e psicológicos, que são os mais difíceis de ser resolvidos, né, mas que são resolvidos com a colaboração dos colegas de trabalho e principalmente da chefia. E temos o desafio físico e geográfico, quando a empresa tem várias unidades espaçadas por todo o território nacional e muitas vezes até no território exterior, né? E precisa ser feita uma reunião. Com isso a gente percebeu que essas distâncias são resolvidas facilmente hoje com as videoconferências, né? E vimos que a comunicação interna, né? Como já falamos, trabalha os funcionários, terceiros e voluntários e fortalece a missão, objetivos e diretrizes da empresa. Com isso, nós estamos finalizando o capítulo de comunicação empresarial. Você chegou ao final do capítulo 1, no qual relembrou conceitos do processo de comunicação, compreendeu a importância do processo de comunicação das empresas para a sua imagem perante seus funcionários, fornecedores, clientes, órgãos governamentais e a sociedade como um todo. Viu que existem barreiras que deverão ser superadas para que a comunicação empresarial ocorra de modo a trazer os resultados que a empresa e os funcionários esperam. Aprendeu que as mídias eletrônicas podem auxiliar na construção de uma imagem positiva da empresa, se estiverem alinhadas às estratégias do negócio com clareza. Percebeu como seu papel também é importante em tudo isso. Viu também que a comunicação escrita é fundamental para o processo de comunicação organizacional. Então, vimos que a importância da comunicação escrita, né, a preocupação com a gramática, a preocupação com a concisão, com a elegância. Então, nós temos que caprichar nesse texto. Ele pode ser um e-mail, ele pode ser uma carta, ele pode ser um ofício, né? Em qualquer um dos casos, é importante que a gente, antes de enviar, peça a ajuda dos colaboradores ou então dos colegas de trabalho para que deem uma lida e encontre, porque para quem produz muitas vezes não consegue ver o defeito, né, gente? Então, e na próxima aula vamos dar início ao nosso novo capítulo. Parabéns para você que chegou até a nossa 45ª aula. E com isso estamos encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só fazer contato, ok? Muito obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.